Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, o Edu, que é mais um vídeo apresentado no canal Furico Fute. Família, hoje mais uma visão de cartola pra vocês. Bora passar dicas, montar o time, falar da última rodada. Então simbora. Na última rodada, rapaziada, patrimônio, aumentamos questão de 5 cartoletas. Foi um bom aumento de patrimônio. Estamos ferrando de cartoleta, né? Estamos tentando recuperar e conseguimos recuperar bem nessa última rodada. Pontuação 77 pontos, erramos em algumas posições, outra a gente passou dicas de alguns jogadores que foram bem e acabamos não colocando, né? Então acontece, não tem muito o que fazer. Nossa zaga eu senti que foi uma zaga boa, tá? O Naves e o Piqueires pegaram SG, e já o Rossi e o Wesley não pegaram SG, porém o Wesley 7 pontos, eu falei que era melhor que o Arthur Lucas pra rodada e acertei, tá 7,20, e o Rossi ainda assim 3,50 né, mesmo tomando o gol, tá? O Igor Rabel também foi bem, né, mesmo perdendo SG fez 3 pontos, então foi uma zaga interessante. Nosso meio de campo deixou a desejar na questão do Cristaldo e do William Oliveira, né, a gente trocou o William Oliveira, tá, no time, eu postei isso no Instagram pra vocês, tá? Eu acabei colocando o Oliveira no lugar do Pochettino e acabamos dando errado, né? O Pochettino fez 9 pontos e o Oliveira fez 0,50, então acontece. O Cristaldo foi mal e daí o nosso ataque foi bem, né? Com o Pedro e o Paulinho indo bem, a gente não botou o Hulk, a gente botou o Estevão e o Hulk fez mais pontos que o Paulinho, né? Acontece, tem essas escolhas, era um risco, uma forma de arriscar a minha pra rodada, né? Como eu falei, o Marquezinho foi bem, eu passei a dica do Marquezinho, tá? O João Pedro, que foi nosso lateral reserva, também foi bem, deu assistência. Fabrício Bruno, quando a gente não coloca mais, faz gol, né? E o Pochettino aqui deu assistência, foi muito bem, tá? Então, acontece, vamos embora para essa próxima rodada, tá? No gol, rapaziada, temos boas opções, tá? Eu sinto que tem algumas boas opções, a gente já começa pelo Everton, com uma delas, né? A do Palmeiras tá bem redondinha, né? Tá com alguns desfalques, mas ainda assim tá jogando muito bem, pegou esse dia contra o Corinthians, e daí aqui pra baixo que a gente começa a ter as melhores opções, na minha opinião. Marcos Felipe tá no mais casos e é uma das melhores pra mim, tá? O Juventude marcou gol em todos os times até agora do campeonato, tá? Porém, ainda assim, eu acho que o Bahia em casa ele tem um potencial de pegar o SG, tá? E o Marcos Felipe é um cara que tem defesas, tá? Média quase de 3 por jogo, né? Tem mais de 3 por jogo, na real. Então é uma boa média, né? Então, o Marcos Felipe tem esse potencial. Tem poucos SGs, tá? Porém, em casa, eu acho que o Bahia tem potencial de pegar esse SG. Porém, acho difícil, né? Contando que o Juventude marca gol toda rodada. O John também, pra mim, é uma opção adversa dos outros, tá? Eu acho que poderia ser uma opção interessante, porém é mais complicado diante do Cuiabá, tá? O Cuiabá tá tirando também SG, mas eu acho que o SG do Botafogo é um dos interessantes da rodada. Se quiser uma aposta, eu acho que o Rossi também é interessante, porém o Galo tem bons atacantes, então tem que tomar cuidado com isso, tá? E daí aqui pra mim também tá outras boas opções da rodada, tá? A gente tem o Anderson, que pra mim é uma boa opção, tá custando apenas uma cartoleta, 3 cartoletas, sendo vindo negativado de -1, tá? O Criciúma também tá metendo gol, porém também tá cedendo defesa pros adversários, né? Então é interessante sim o Anderson para a rodada. Tinha mais um goleiro aqui, se não me engano, que eu deixei passar. Deixa eu ver se não tá feito de dúvida. Não tá. Não, deixei passar não, tá? É que eu tô sinceramente, o goleiro pra mim já é uma das soluções que eu tô em dúvida pra rodada. Porque tem boas opções. O Marcos Felipe é uma boa opção. O Rossi vou deixar passar. Mas pra mim o Marcos Felipe e o Anderson são os melhores, tá? Porém, o Marcos Felipe talvez é mais provável de pegar esse G do que o Anderson. Porém, eu vou com o Anderson porque tá mais baratinho. Vou tentar pegar esse SG do Cruzeiro, que não tem ninguém com esse SG no mais escalados. Tá? Então eu vou tentar pegar esse SG com o Anderson. Porém, o Marcos Felipe pra mim é uma boa opção também, tá? Nas laterais, vamos botar o filtro de dúvida, tá? A gente vai começar primeiramente com o Juninho Capixaba, tá? Vai ser nosso lateral. Eu falei dele na última rodada, pegou 6,50 mesmo perdendo esse jogo contra o Cuiabá, tá? Então vou colocar o Juninho Capixaba nessa rodada no nosso time novamente, tá? O pessoal tá indo de Piqueires, eu acho uma boa assim também, tá? Porque o Grêmio não tem um ataque tão bom, tá? É um jogo que eu acho que vai ser truncado, porque o gramado do Centenário é um gramado muito ruim, tá? Então o Piqueires pode ser interessante sim, tá? Só que o Piqueires subiu muito pouco na partida contra o Corinthians, eu acho que isso também é mais de estratégia. O Palmeiras subiu um pouco pelo lado esquerdo, mas eu acho sim interessante esse Piquerez. Mas pela primeira vez eu vou deixar passar o Piquerez, tá? Vou deixar passar o Piquerez nessa rodada, que eu tenho outros pensamentos nessa rodada, tá? Cuiabano, se jogar pra mim é uma boa opção, tá 5,20, perdendo o SG, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Botafogo perdeu o SG na última rodada. Perdeu, meteu 5,20, o Cuiabano também. Se jogar mesmo é uma boa opção, tá? Deve ficar de olho. O Cuiabano eu acho bem interessante, até pode acabar pintando no time se realmente jogar, tá? O Gilberto meteu gol nessa última rodada e acho interessante sim, tá? Tem desarmes, tem gol, tá? Acho interessante o Gilberto, lateral ofensivo. Tem o Hugo do Corinthians, que pra mim, da questão defensiva do Corinthians, ele é o melhor em questão do Cartola, porque tem desarmes, tá? Então se você quiser ir com alguém do Corinthians e quiser confiar, eu não confio, por isso que eu não vou, mas o Hugo pra mim é uma boa opção. O pessoal tá indo de Kaká na zaga, a gente já vai falar do Kaká, porém, o Hugo pra mim é melhor nesse quesito, tá? Ele tem mais média, tá? Aqui também tem o bom lateral que pouca gente vai ir, que é o Kaique, tá? O Kaique Bruno meteu 5 pontos aqui, meteu aqui 10 pontos com SG. Acho interessante demais o Kaique Bruno e pode ser um lateral que pode acabar pintando no nosso time, tá? E se ele entrar no nosso time, aí talvez o Anderson caia fora, porque vocês vão entender
melhora o desenho do nosso time, tá? O Matheus Ponte também, se jogar, é uma opção interessante. Ele foi muito bem nessa segunda rodada, depois aqui ele decaiu, porém é uma opção interessante sim. E por enquanto, nosso lateral está sendo o Luciano Juba do Bahia. A gente vai tentar trazer um SG do Bahia, tá diferente, né? O pessoal tem indo de Marcos Felipe, eu tô indo de Luciano Juba, um cara bem ofensivo, um cara que também consegue trazer uma média boa, tá? Se pegar esse dia contra o Juventude, vai fazer uma boa pontuação, eu imagino, tá? É uma boa opção pra mim nessa rodada. Mas agora, com essa aparição no Kaique como titular, me traz muita vontade de botar o Kaique. E daí, talvez, se a gente botar o Kaique, o Anderson vai rodar e vai entrar Marcos Felipe, tá? Então é uma variação que pode acabar acontecendo no nosso time. Zagueiros, ativo sempre filtro de dúvida, né? Tem o Murilo aqui, tá em dúvida com o Vitor Reis, que foi muito bem na rodada, tá? Cadê o Vitor Reis aqui, ó? De 14.10 a gente botou o Naves, com o Vitor Reis que meteu 14, porque meteu o gol de bola aérea, tá? Mas era dúvida se jogava ele ou o Murilo, acabou jogando o Vitor Reis, tá? Zagueiros bons para a rodada. O Kaique Rocha, pra mim, eu acho uma boa opção, tá? Tem desarmes aqui, se eu não me engano, essa pontuação foi porque ele deu assistência, tá? Ele deu passe pro Julimar, mas mesmo assim é um cara interessante, né? Ele fez praticamente 7 pontos, com mais o SG, daí mais que o ponto de assistência, foi mais ou menos isso. Então foi uma boa pontuação, o Kaique Rocha acho interessante. O Kaká, pessoal, tá indo, porém, cara, eu não confio do Kaká, eu não confio do Corinthians. Então se eu colocasse alguém do Corinthians, seria mesmo o Hugo, tá? Por questão de média básica. O Naves pra mim é uma opção interessante novamente, tá? O Naves é interessante sim. O Naves tá trazendo bons desarmes, tá? Um cara que combate bastante. Então o Naves é interessantíssimo nessa rodada também. Gosto dele nessa rodada. Não vou ir com ele porque eu tenho uma aposta pra colocar no time. E as apostas se chama Bastos, tá? 3 gols de cabeça, tá? É um cara muito bom, um desarme por jogo, mais ou menos. E tá com 4 jogos sem sofrer gol. Tô vou tentar pegar esse SG do Botafogo, acho o Botafogo favorito contra o Cuiabá. E o Bastos tá metendo gol a rodo de cabeça. Então eu vou tentar pegar esse SG mais um gol de cabeça do Bastos se der certo, tá? Então, tô arriscando no Bastos nessa rodada. Porém, eu tenho muita dúvida entre ele e o Lucas Alter, tá? O Lucas Alter tá desvalorizado, é um cara também que já tem gols, só que tem desarmes a menos que o Bastos, tá? Né, o Bastos tem mais jogo, tem que deixar claro. Eu tô nessa dúvida entre Halter e Bastos, tá? O Halter talvez eu acho que seja mais regular, mas o Bastos tem a questão da bola aérea que ele é melhor, tá? Então, por enquanto, estou indo com o Bastos no nosso time, tá? Como zagueiro. Nosso outro zagueiro tá mais escalado é o Pedro Henrique, tá? Acho uma boa opção sim. Tem 14 desarmes de 9 jogos, tem bola aérea. Eu acho que é um jogo que dá pra pegar sim SG. Vou dobrar o Bragantino, tá? Buscando esse SG do Bragantino, beleza? Mas eu acho que aqui ainda, a minha zaga, eu acho que a posição que mais pode oferecer mudanças, né? Como eu falei, o Luciano Juba pode acabar saindo pra entrar o Kaique, o Anderson pode sair pra entrar o Marcos Felipe, e aqui na zaga também o Bastos pode acabar que eu acabe tirando, né? Tem, como eu falei, o Naves, que é uma boa opção, né? Eu gosto também do Zé Ivaldo, pessoal rodado. Zé Ivaldo também acho uma boa opção, um cara bem regular, tá? Quando pega esse G, né, sempre faz 7 pontos, acho interessante. Tem seus desarmes, tá? E aqui pra baixo daí realmente tem o Lancândido, tá? Se jogar, provavelmente vai jogar de zagueiro, tá? Ainda prefiro talvez o próprio Pedro Henrique, tá? Um cara mais regular, beleza? E daí aqui pra baixo, realmente, eu não passaria essas dicas pra você. Talvez o João Marcelo mais por questão de tentar pegar esse SG do Cruzeiro, tá? Mas de resto, eu deixaria como tá com essas opções aqui, beleza? Mas eu tô na dúvida aí, porque, né, o Bastos pra mim não é certeza ele tá no time, e pode acabar entrando ou o próprio Lucas Alter no lugar do Bastos, ou até mesmo, né, o Naves também pra ter um SG do Palmeiras diferente pra essa rodada, beleza? Vamos pro meio de campo. Meio de campo a gente bota sempre o fio de dúvida também, é pra sempre ter essa certeza ou não se joga um cara que a gente pode querer colocar ou não. Nosso primeiro jogador vai ter que ser Matheus Pereira. Contra o Flamengo, meteu gol também. Tá metendo gol a rodo. Média de 7 pontos, tá? Muito boa média. 11 jogos, tem uma média de 11 pontos, é impressionante. De 7 pontos é impressionante, tá? 4 gols de assistência, é o cara do Cruzeiro, não tem como deixar de fora contra o Criciúma, beleza? Nosso outro meia é o Everton Ribeiro. Por enquanto tá como dúvida, a gente vai ficar de olho se joga ou não joga, tá? Mas pra mim, por enquanto, o Everton Ribeiro é meu titular, tá? Tô nessa dúvida aí. Caso o Everton Ribeiro não jogue, a gente pode vir com certeza com o Jean Lucas também, tá? Que é um cara que também tem uma média boa comparada com o Everton Ribeiro, tá? Bem interessante os dois. Tô entre Everton Ribeiro e Jean Lucas. Caso o Everton Ribeiro fique nessa dúvida até o final, a gente coloca o Jean Lucas sem problema algum, tá? Esse daí pode ser uma mudança que acabe acontecendo no time. Outras opções. O pessoal tá indo de Lucas Evangelista. Eu acho que o Lucas Evangelista ele só desenvolve se fizer o gol. Então eu não vou querer trazer um cara assim só, tá? Eu não quero o Lucas Evangelista nessa rodada. Acho assim uma opção interessante, tá? A questão ofensiva do Bragantino tá metendo gol. Ele meteu gol nesses 2 últimos jogos, só nesse que não meteu, tá? É interessante sim, mas vou deixar de fora. O Garro também acho uma opção interessante, tá? O Garro ele produz muito em questão de desarmes, finalizações, sofre falta. É um cara que a média básica é muito boa, porém não consegue desenvolver na questão de pontuação, né? De gols e assistências, tá? Então por isso que ele me deixa um pouquinho de fora. Quem iremos trazer é o seguinte: Eduardo, nosso meio-campo. Né? Vamos fechar o meio-campo com o Eduardo. O Eduardo meteu 2 gols nessa rodada. É um cara que, mesmo sem marcar gol, que é o 4,50 e agora 3,10, tá? Eu vou com o Eduardo, que a fase do Eduardo tá boa, tá também desvalorizado. Vamos trazer o Eduardo aqui
para ter um cara ofensivo do Botafogo nesse meio de campo, tá? Dá para dobrar Jean Lucas e dá pra dobrar Everton Ribeiro? Acho que dá sim, tá? É uma boa aposta, porém o Juventude não é tão ruim, tá? Como muitas pessoas pensam que é, então tem que ficar de olho aí. Eu colocaria apenas um, mas acho que dá sim pra dobrar sim dois, tá? E como eu falei, se não jogar Everton Ribeiro, a gente provavelmente vai entrar com o Jean Lucas, tá? O Tassiano tá até metendo mais gol, tá? O Tassiano mais regular nos últimos jogos, talvez ainda até o Tassiano, tá? Acho sim uma boa opção o Tassiano, então tá entre... Se o Everton Ribeiro não jogar, entra ou o Tassiano ou o Jean Lucas, a gente vai ficar nessa dúvida até o final da rodada, tá? Tenho minhas dúvidas em questão a esses jogadores. Sempre o próprio Cauli, mas o Cauli tá sendo bem pior do que foi no ano passado, tá? Em questão de cartola. O Caio Alexandre também mesma coisa, tá? O Caio Alexandre caiu muito em questão de cartola também da última temporada pra essa. E aqui realmente ficaria com essas opções, tá? Não arriscaria mais ninguém aqui pra baixo, beleza? No ataque, vamos fazer o seguinte. No ataque também futuro dúvida na tela. A gente tem que conversar com alguns jogadores que estão em dúvida, beleza? O nosso primeiro atacante vai ser Pedro, tá? Pedro por motivos que a zaga do Atlético Mineiro tá muito desmantelada por causa da Copa América, tá com muitos desfalques e o Pedro tá metendo gol toda a rodada, é assistência, é gol. Não tem como não botar o Pedro. Me desculpa, não tem como, tá? O Verratti é uma boa opção saudável? Eu acho que é, tá? É uma boa opção, acho que é uma aposta, porém o Fortaleza veio bem nos últimos dois jogos, porém o Verratti sempre vai bem, tá? Então daria pra apostar no Verratti, mas eu vou deixar de fora. Nosso outro atacante tem nome e sobrenome, Tiquinho Soares, tá? Vamos de Tiquinho Soares, vamos fazer essa aposta no Tiquinho, tá? Tá com 10 pontos, tá custando 10 cartoletas, tá negativado, né? Negativou a última rodada, tá? E tá desvalorizado. Vou com ele, uma questão mais de aposta, beleza? Eu tô confiante nesse Botafogo, acho que o Botafogo vai fazer uma boa partida diante do Cuiabá, tô indo com ele por enquanto, tá? A minha dúvida realmente é entre ele e Júnior Santos, tá? Então tô nessa dúvida aqui, mas o Júnior Santos nas últimas rodadas não vem pontuando tão bem. Eu talvez vá pelo Tiquinho pela questão dos pênaltis, tá? E o Tiquinho em campo, o Botafogo sempre procura muito o Tiquinho, né? Então tem que deixar claro isso. O pessoal está fechando o ataque com Pedro, Elinho, que é uma boa opção, tá? Tô pensando muito, eu não vou com o Elinho mesmo pra fechar um ataque, né? Ou até mesmo tirar o Tiquinho Soares, que eu já tenho o Eduardo. Então talvez fazer o ataque padrão da rodada mesmo. Só que daí eu não tô querendo tirar o Eduardo, porque eu não vejo uma opção tão boa quanto o Eduardo no meio de campo, tá? Mas o Elinho pra mim é uma boa opção, tá? Tá puxando muito os jogos do Bragantino, é ele quem resolve, tá? Então acho bem interessante o Elinho nessa rodada. Porém, o nosso atacante vai ser um cara diferente, vai ser Everaldo, né? Que, na verdade, o nosso atacante diferente é o Tiquinho, né? Nosso atacante que padrão é o Everaldo, que tá metendo gol rodo nesses últimos jogos. Vou com ele, tá com 5 gols, uma assistência, 14 finalizações, 4 pontos aqui sem fazer gol nem da assistência, tá? Então, interessantíssimo. Vou com o Everaldo para essa rodada, não tem como não ir com ele, tá? Daí, como falei, dá pra botar o Elinho, tô com esse jogador diferente que é o Tiquinho Soares lá na frente. Então eu acho que posso vir com o Elinho e ter um ataque mais padrão, mas aí tem, tipo, a gente tem um meio diferente com o Eduardo, a zaga nossa também já tá diferente, né? Então temos que pensar aí. Tô nessa dúvida entre Tiquinho e Elinho pra rodada, tá? Tô com essa dúvida aí, porque já temos o Eduardo também, que é um cara bastante ofensivo do Botafogo, tá? Outras opções boas, eu acho o Estevão também uma opção boa pra rodada, porém é o seguinte, o Palmeiras tá com poucos jogadores no meio de campo, vai jogar provavelmente Fabinho, Aníbal e John no meio, um meio campo muito fraco, né? Sem Veiga, sem Zé Rafael, sem Gabriel Menino, então tem muitos desfalques no meio, então o ataque pode ficar prejudicado, mas o Estevão continua sendo uma boa opção, tá? O Estevão continua sendo uma boa opção para esta rodada, tá? Eu não vou com ele por motivos que o Palmeiras tá bem desfalcado, o jogo é fora de casa, né? E então não tô tão confiante assim, muito por causa do meio de campo, tá? Beleza? Mas esse ficou o time e treinador. Como estamos com o Anderson aqui, a gente vai fazer a dobra do Bahia. Já botar o Rogério Ceni, tá? Que é um confronto interessante aqui. Então a gente dobra Bahia, a gente dobra Bragantino e fica com um jogador do Botafogo, um jogador do Cruzeiro. Como eu falei, pode acontecer a troca de botar Marcos Felipe e o Kaique, tá? Acho até mais interessante. Talvez eu vá fazer isso já agora, tá? Pra não precisar mudar. Porque eu achei uma boa ideia, eu achei uma baita ideia. Eu gosto do Kaique, o Kaique foi muito bem saudado. Também nas outras rodadas também boas pontuações. Eu vou provavelmente de Kaique, Bruno e Marcos Felipe para a rodada, tá? Já vou atualizar o time para vocês agora, para também não, né? Vou deixar assim por enquanto. Acho que é uma opção melhor, tá? Para esta rodada, tá? O Juventude pegou quem na última rodada mesmo? Tô tentando lembrar de cabeça, sem ter que pesquisar. Tô na dúvida, vou pesquisar aqui rapidinho, só pra ver a questão de defesas, que eu tinha olhado a questão de defesas. E pegou Fortaleza. Fortaleza foi o Marcos Felipe. Tá, o Marcos Felipe não, o João Ricardo. Fez um ponto tomando um gol, né? Então ele fez 2 defesas, tá? Então é meio complicado. Eu ainda prefiro em questão de defesas. O Criciúma entrega mais, tá? Defesa aos adversários. Porém, eu vou acabar indo com o Marcos Felipe pra ter o Kaique Bruno, que é um cara mais avançado. Eu não vou botar Marcos Felipe e Luciano Juba, tá? Mesmo que eu goste muito do Juba pra soldado, eu quero ter um cara defensivo do Cruzeiro e o Kaique Bruno me entrega muitas coisas também boas. Tem muitos desarmes, tem mais desarmes que o Juba e muito menos jogo, tá? Então, o Kaique, pra mim,
é uma opção muito boa. Eu vou até atualizar o time para ficar desse jeito mesmo, tá? Então, dobrando o Bahia, dobrando o Bragantino, tendo um jogador do Cruzeiro, tendo um jogador do Botafogo, e aí aqui ficou desse jeito o ataque. Como eu falei, ainda tenho minhas dúvidas se joga Tiquinho, se vai jogar o Elinho no nosso time, tá? Na zaga também tô em dúvida se vai o Bastos mesmo, mas eu tô tentando confiar nesse Botafogo, tá? Mas vamos fazer o banco e a gente fala do capitão. As mudanças já falei, as que podem acontecer, beleza? Anderson na lateral, Anderson no gol, na lateral Luciano Juba, né, que era pra ser nosso titular. Na zaga, Lucas Halter. No meio, Jean Lucas. E no ataque a gente vai com o Estevão, beleza? Capitão, rapaziada. Capitão é a coisa mais difícil dessa rodada, porque eu tô em dúvida entre dois jogadores. Everaldo e Pedro. Pedro porque a zaga do Atlético Mineiro é muito fraca, o ataque do Flamengo é forte, porém o Pedro até apareceu como dúvida no jogo da News. Então tem que ficar de olho no Pedro se joga mesmo, tá? Então tem que ficar de olho no Pedro se joga mesmo. Mas por enquanto eu vou manter o Pedro também, que a gente tem reserva, a gente tem banco de reserva pra isso. Porém, com esse Pedro em dúvida, por enquanto o Everaldo vai ser nosso capitão, tá? É o centroavante do Bahia, tá? O Bahia tem um adversário bom que é o Juventude pra enfrentar, então vou trazer o Everaldo como nosso capitão para a rodada por enquanto. Também pensei no Matheus Pereira, porém o jogo é fora de casa, é complicado. O Matheus entrega assim pontuação boa, porém vou trazer o Everaldo de capitão por enquanto para esta rodada, beleza? Uma aposta um pouquinho mais ousada no capitão, mas o time também muito bom, tá? Gostei muito desse time, acho que tá bem encaixadinho, tá bem bom o time para essa rodada, beleza? 106 cartoletas, sobrou 6 ainda, sobraria até mais se a gente colocasse o Luciano Juba e o Anderson, tá? Mas é coisa pouca de mudança de 4, 5 cartoletas, tá? Beleza? Então esse foi o time, rapaziada. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo, sempre postando quando sai vídeo novo no canal. E também atualizando o time. Então, se tiver atualização desse time aqui que está na tela, a gente vai trazer no Instagram a atualização de quem saiu e quem entrou, beleza? Antes de a rodada começar, é claro. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada.